Partindo do princípio aqui que vocês são todos jovens advogados, aqueles que já trabalham no escritório ou já têm o seu escritório, eu vou tentar trazer essa minha experiência. Queria destacar e agradecer a presença do meu sócio, o Dr. Felipe, que está ali, o Marcos, estagiário do escritório, e o Leonardo, paralegal lá do escritório. O pessoal veio prestigiar e ver se eu ia falar mal deles, né? Ver se eu vou dizer que não tem que ter sócio na gestão ou se é bom ter sócio. Então, gente, eu inicio falando de gestão, falando da nossa mais difícil decisão, que para mim foi a mais difícil decisão antes de gerir meu escritório, que foi montar o meu escritório. Quem aqui já tem seu próprio escritório? E quem trabalha no escritório de outra pessoa? Então, assim, gerir escritório, para a gente chegar na gestão, a gente tem que primeiro falar da coragem de romper o paradigma, né, de sair de um escritório, deixar de ser advogado associado, deixar de ser advogado contratado e realmente abrir a sua empresa, né? Então, essa decisão, para mim, foi a mais difícil. Eu que vim de um escritório de médio porte e passei a enfrentar no mercado, com 1 milhão de advogados, aquilo que todos nós passamos diariamente, né? Com 22, 23 anos, e batendo de frente, concorrendo com aqueles tubarões, aqueles advogados que já estão dentro da organização, dentro da OAB, dentro da advocacia há muito tempo, e a gente se vê, então, entrando no mercado e assustado, né? Então, o primeiro ponto que eu vejo para falar de gestão é a importância daquele advogado que ainda não decidiu montar seu escritório, mas que se vê preparado para montar o seu escritório. Gente, monte seu escritório. Hoje, o valor que os escritórios grandes acabam pagando para advogados júniores, para advogados contratados, advogados associados, é realmente uma vergonha para a advocacia. Então, mesmo você precise muito trabalhar por R$ 1.500, R$ 1.800, R$ 2.000 por mês, eu lhe garanto que você passar 30 dias fazendo uma ação judicial e utilizando seu tempo para prospectar negócios, para criar network, utilizar aqueles 30 dias que você está ali trabalhando em 50, 60 processos, porque quem já trabalhou em escritório grande sabe que a carga horária, a carga de trabalho, a gente trabalha eu cheguei a trabalhar em 100 processos mês, né, não conduzindo o processo integralmente, mas botando a mão, fazendo apelação, fazendo defesa, fazendo contestação, fazendo petição de juntada. Então, a gente, enfim, passa a ser um robô, né? Então, eu digo para vocês, não conheço nenhum advogado que saiu do seu escritório e resolveu saiu de um escritório e resolveu montar seu escritório, que se arrependeu, gente. Então, você que tem a dúvida de sair dessa zona de conforto e montar o seu negócio, vale a pena, né? Vale a pena sair da zona de conforto, sair da posição de funcionário, porque a advocacia nos reserva muita coisa e, para quem sabe trabalhar o seu network, ela vai apresentar bons resultados. E aí, passando essa decisão de montar o seu escritório, a gente se depara com essas questões, né? Se a gente tem todas as características necessárias para administrar uma empresa, né? E aí eu respondo, né? Você necessita de alguém que traga clientes, você necessita de alguém que faça o trabalho jurídico e você necessita de alguém que administre o escritório, cuide do financeiro e das rotinas administrativas em geral. Gente, para falar de gestão, não tem nenhuma fórmula mágica. Assim, academicamente falando, não há grande literatura, grande trabalho acadêmico dizendo, sua gestão do escritório de advocacia tem que ser assim ou assado. A gente tem a Camila, aqui em Florianópolis, a Camila Berni, que é uma das expoentes, e que tem um livro de gestão de advocacia, mas ainda é tudo muito embrionário, né? Então, cada um vai ter a sua fórmula. O que eu estou falando aqui para vocês é aquilo que eu vejo que deu certo na minha realidade. E pode ser que na realidade de vocês não dê certo, mas eu vejo como pontos importantíssimos nesse desafio de empreender e gerir o seu negócio. Então, eu parto de um princípio, gente, que são necessárias, mas é necessária a subdivisão de 3 áreas dentro de um escritório, que é a área de prospecção de negócios, prospecção de clientes, tá? A área produtiva, a área de produção, e a parte de gestão financeira do escritório.
Então, claro, um escritório muito maior, que já tem 50, 100, 200 advogados, ele vai ter subdivisões dessas áreas. Mas, num escritório pequeno, de início, é necessário você ter essas 3 segmentações. E aí eu pergunto, você tem essas 3 habilidades? Você consegue prospectar negócios, você consegue, ao mesmo tempo, produzir as suas peças processuais, e você ainda consegue, no fim, fazer o seu financeiro, controlar o seu negócio, saber quanto está entrando, qual é a área que está dando mais, qual é a área que você tem que investir mais marketing, que você tem que produzir mais conteúdo. Então, assim, se a resposta é não, eu cheguei a essa conclusão, que a resposta era não. Eu, Guilherme, não conseguia ter habilidades para prospectar negócios, ou seja, estar na rua buscando clientes, estar fazendo negócios, estar produzindo dentro do escritório, fazendo, né, eu advogo na área criminal, então produzindo habeas corpus, apelação, defesas, e também, extremamente, pior ainda, a parte financeira, que para mim era uma dificuldade. Então, a minha decisão foi o quê? Encontrar pessoas, encontrar sócios que pudessem suprir essa minha deficiência. Então, ponto. Se você acha que você é capaz de fazer essas 3 coisas, você não precisa de sócio. Mas eu, até hoje, não encontrei um advogado completo que consiga prospectar bem clientes, produzir bem, e administrar o seu negócio. Então, aí surge a necessidade de buscar sócio. Ponto importante, gente, na minha experiência, não busque como sócio aquela pessoa que você tem afinidades. Não busque ter como sócio seu amigo da faculdade, só pelo simples fato de ele ser amigo da faculdade. Busque ter como sócio a pessoa que lhe completa de alguma forma, que consegue tapar um furo que você tem. Então, é um exercício de autoconhecimento, de autocrítica, e dizer, bom, eu sou ruim nisso, eu sou uma pessoa introspectiva, eu não sei fazer negócios, eu não sei ir para a rua, pegar minha mala e ir visitar clientes, eu sou uma pessoa calada, eu sou uma pessoa que não me comunico, mas eu sou um ótimo peticionador, eu sou a pessoa que tu me passa o script do que eu tenho que escrever e eu produzo uma peça em meio dia. Bom, essa pessoa, gente, que só produz, ela pode ter sido o melhor aluno da faculdade, ela era o crânio, ela tem a Constituição, o Código Civil, o CPC, o CPP na cabeça, mas ela não consegue prospectar clientes. Tem esse advogado. E esse advogado vai ter que se unir a alguém que saiba prospectar clientes. E prospectar clientes é uma arte, pode-se dizer. E talvez a mais importante dentro de uma estrutura de um escritório, porque sem clientes o escritório não sobrevive. Então, saber ir até o negócio, né, de forma passiva, sem a publicidade exagerada e antiética, é necessário. Então, no meu escritório, eu acabei me associando com o Felipe, que é uma pessoa que tem um perfil um pouco mais centrado e para cuidar do financeiro, para cuidar da parte, então, de gestão, né, de utilizar os nossos softwares e controlar a parte financeira. Um ponto, gente, que eu acabei passando, é que a importância de cursos como esse, de iniciativas como essa, ela se dá na medida que as nossas graduações em Direito, muito pouco nos preparam para essa selva que está o mercado de trabalho. A gente estuda lá, sai 5 anos, faz o TCC, faz a OAB, achando que é o mundo da maravilha. E quando a gente chega no primeiro cliente, a gente não sabe passar preço para o cliente. Então, por isso que eu digo, eu dou aula na graduação e eu sei quantos meus alunos, assim, eles não têm nem noção de onde eles estão chegando. Eles estão achando que eles vão pegar a OAB, vão botar um terno, vão abrir o escritório e os clientes vão chegar ali batendo na porta, correndo para que você atue. E a gente sabe que a realidade não é essa. Tenho colegas que abriram o escritório e que estão tiveram que fechar, ou seja, fazer parceria com outros advogados, porque sozinhos não tinham uma dessas 3 habilidades. Então, saiba analisar para si mesmo, saiba se analisar e saiba buscar complementos, né? Então, as 3 premissas que eu passo é: você precisa de alguém que traga clientes, alguém que faça o trabalho jurídico, que revise as petições, que faça as petições, e alguém que administre a sua rotina financeira, a sua rotina de gestão escrita, né? E aí a gente passa por um segundo ponto, que é definir as áreas de atuação do escritório, galera. Assim, decidir, bom, beleza, já achei o meu sócio, já decidi se eu vou trabalhar sozinho, já decidi se eu vou trabalhar com 2 sócios, com 3 sócios, com 4 sócios, agora eu vou definir quais são as minhas áreas de atuação. Então, as premissas básicas para que você defina, no meu ponto de vista, a sua área de atuação, ela não pode ser só a sua habilidade e também não só a oportunidade do mercado que você está inserido. As 2 coisas têm que casar.
Você tem que ser bom naquilo, você tem que gostar ou ter pelo menos familiaridade a estudar aquilo, porque ninguém é bom enquanto se forma em algo, a gente ainda é muito cru, mas você tem que ter pelo menos gostar de estudar aquela matéria. Não adianta você odiar direito criminal e só porque você viu advogados ganhando dinheiro na área criminal, você achar que direito criminal dá dinheiro. Como eu já ouvi advogados frustrados com 4, 5 anos falando, bom, agora eu vou começar a fazer criminal porque civil está muito ruim. Então, esse tipo de advogado no mercado ele vai ser engolido rápido pelo mercado. Então você tem que ter 2 pontos para analisar a sua área de atuação. O mercado à sua volta, né? Se você está inserido numa cidade pequena, se você está inserido numa cidade maior. Né? Por exemplo, do que adianta você estudar direito aduaneiro e portuário se na sua cidade não tem porto? Por exemplo, você vai assessorar quem ali naquela cidade? Ah, eu adoro direito portuário e aduaneiro, eu leio. Bom, você vai advogar para quem na sua cidade? Então você vai ter que se mudar da sua cidade e ir para uma cidade onde tem a demanda de direito portuário e aduaneiro. Mesma questão a área ambiental, por exemplo. Nós temos um escritório aqui em Florianópolis, em Garopaba. Garopaba é um local que tem uma demanda ambiental grande. Então, é um local onde é um mercado propício para direito ambiental. Direito de regularização fundiária, há uma desorganização fundiária muito grande, latifundiária, onde há necessidade de advogados possessórios, advogados que advoguem, façam regularização fundiária, uso capião, enfim. Então, você tem que ter esses 2 pontos. Analise o seu contexto, o seu bairro. Florianópolis, hoje, é uma cidade grande. Conheço advogados de bairro que pegaram uma área que era propensa à advocacia criminal, por exemplo. Uma área onde ali há crime. Há crime àquela volta. E aquela pessoa gostava do criminal. Ela não veio para o centro, ela ficou na sua comunidade, montou seu escritório, botou a sua placa, e ali ela faz a sua prospecção e ela vive da área criminal naquela localidade. Então, analise esses 2 pontos, gente. Tá? O que você é bom, suas habilidades, também não dê murro em ponto de faca, né? Você nunca fez um habeas corpus, você quer se formar, abrir o escritório, pegar o token e impetrar um habeas corpus. Não é dessa forma. A mesma coisa na área trabalhista. A Amanda, que estava aqui, que é uma advogada reconhecida lá na região sul na área trabalhista, está entrando aqui agora. Então, assim, não adianta eu querer, nunca fiz uma peça trabalhista, só porque chegou o meu vizinho lá e disse, nossa, eu trabalhei 3 meses, não pagaram meu fundo de garantia, eu vou ali sentar e vou fazer uma ação trabalhista. Você vai fazer cagada. Você vai fazer cagada. E pior coisa é você fazer nos primeiros anos de advocacia, porque o seu cartão de visita é a sua primeira atuação. Se você já tem uma advocacia reconhecida, se você faz uma outra... Eu vejo advogados antigos, gente, que são reconhecidos a nível nacional, fazendo caca em processo. Mas o cara, ele é o cara. Então, se ele errar num processo, ele não está nem aí. Mas a gente, eu e vocês, estamos começando, e aquele nosso primeiro caso, a gente tem que dar a vida. Se a gente erra, e é muito mais fácil a gente errar fazendo aquilo que a gente não sabe fazer, do que a gente fazer aquilo que a gente sabe fazer. Então, busquem, não somente o dinheiro, é meio clichê isso, né? Não busque só o dinheiro, busque fazer o que você gosta. Mas não sei se para o pessoal que já advoga há um pouco mais tempo faz sentido isso. Para mim, faz muito sentido advogar numa área que eu gosto, que era criminal. Eu não consigo sentar e fazer o mandado de segurança, assim, que parece ter pós-graduação na parte de processo civil, que era a minha área anterior. Eu parei de fazer processo civil, achei um sócio que fazia a parte civil, que é o meu outro sócio que não está aqui, o Henrique, e aí ele assumiu a parte civil empresarial, e eu não consigo sentar para fazer uma ação civil, porque não me faz bem. Então eu segmentei na área criminal. Então esse é o segundo ponto, gente. E aí a gente passa para a estruturação do escritório. Então eu tomei a decisão de montar o escritório, né, que é a mais difícil do meu ponto de vista. Eu defini o meu time, então eu defini com quem que eu vou fazer isso, se vai ser sozinho, ou se vai ser com 2 ou 3 ou 4 sócios, e eu defini a minha área de atuação, defini qual é o meu mercado que eu quero atingir, e defini quais são as minhas habilidades, então eu optei por uma área. Agora eu passo para a parte de estruturação do meu escritório de advocacia. Gente, eu sou um pouco cético em relação à tecnologia invadindo o direito de forma avassaladora. Eu acho que a gente tem que conciliar a tecnologia com o conservadorismo, porque se a gente for perceber, o juiz ainda usa toga, gente. Os fóruns ainda são um castelo. Então, o direito é um campo de extremo conservadorismo. Então, por mais que eu tenha estratégias de usar tecnologia, o meu escritório seja uma startup, que eu atenda, né, hoje em dia, estratégias como o do EduCats, né, que é um case de sucesso da RD,
não tem escritório físico, ele atende só digitalmente na área previdenciária. Enfim, assim, são iniciativas de sucesso, mas elas dão certo em pouquíssimos casos. No caso dele, do Edu, que é uma área previdenciária específica para médicos aposentados que residem no exterior. Então, assim, o cara está no exterior, não precisa ter um escritório. Mas na minha área criminal, gente, se eu disser que eu vou atender o cara pela internet, se ele não quiser olhar a minha cara, ele não vai pagar 10, 20, 30 mil reais para defender o filho dele ou a filha dele, se eu não tiver um escritório. Então, eu digo, tenham, né, um escritório apresentável. E o que é apresentável? Não é luxuoso. Não é luxuoso, gente. Aqui eu entro num assunto delicado, porque é subjetivo o que é apresentável. Mas, assim, invista o seu capital inicial em prioridades. Se você tem 5 mil reais para montar o escritório, monte um escritório com aqueles 5 mil reais, um escritório apresentável. Se você tem 10 mil reais, monte um escritório apresentável. Então, não utilize, não cometa erros que são cruciais, gente. Entra no escritório, aquelas divisórias amareladas, assim, de plástico, né, que um fala numa sala de reunião, o outro escuta toda a outra tua conversa. Ou seja, são detalhes que às vezes as pessoas não prestam atenção, mas que na hora de tu fechar um contrato vai fazer diferença. O cliente vai prestar atenção nos detalhes do seu escritório, né? Se você tem uma sala de reunião, se você tem uma secretária, isso é difícil, gente, mas o que eu falo? E aí eu entro em outro ponto, que é estabelecer critérios de remuneração inteligentes. Porque não adianta você pegar todos os honorários que entram no seu escritório e botar no seu bolso e torrar na balada, ou torrar com o seu, comprar a primeira coisa, comprar um carro novo, ou pegar aqueles 5 mil que entraram e, enfim, ganhou a primeira reclamatória trabalhista. Nossa, 10 mil reais, eu peguei, nossa, estou rico. Vou lá e troco de carro, mas meu escritório está caindo aos pedaços, não tem uma secretária. Então, tenha prioridades, demore um pouco mais para melhorar a sua condição de vida financeira pessoal, mas faça com que o seu escritório se retroalimente. Ou seja, o seu escritório cresça de forma saudável, né? Então, isso aqui tudo está interligado. Para você ter um escritório apresentável, você tem que separar a pessoa física da jurídica, estabelecer um prolabore para você, né, gente? Então, assim, ponto. O que é separar a física da jurídica? Meu escritório entrou 5 mil reais. O que eu faço com esses 5 mil reais? Eu boto no bolso e aí chegou o fim do mês, eu tenho que pagar o aluguel, eu vou ter que pegar no meu cheque especial para pagar o aluguel? Não. Estabelecer critério de prolabore, gente. Estabeleça um prolabore inicial de R$ 1.500 para o seu escritório. O seu escritório vai ter a entrada e você vai tirar todo mês aquele seu prolabore. Se sobrar do seu prolabore, se condicione a viver com ele e não caia na tentação de pegar mais R$ 500, mais R$ 1.000. Deixe aquele dinheiro no escritório e faça com que aquele dinheiro vá estruturando o seu escritório aos poucos. Não precisa você chegar com 50 mil reais e montar o escritório. Você pode começar com 5. Compre a sua mesa, a sua cadeira, o seu computador, bote uma película e comece o seu escritório. E aí, com seus primeiros honorários, se você souber separar a sua pessoa física da jurídica, você vai conseguir comprar um frigobar, você vai conseguir comprar uma mesa de reunião, você vai conseguir botar uma divisória de gesso decente, você vai conseguir botar um balcão de secretária e logo você consegue pagar um estagiário. E aí é o primeiro ponto de começar a ter uma equipe assim que possível. Gente, se você conseguir racionalizar os seus honorários e distribuir eles de forma inteligente, você, em 1, 2 meses de escritório, consegue pagar 500, 600 reais para um estagiário, que seria o primeiro ponto de você começar a ter uma equipe. Né? Começar a ter alguém que vai lhe ajudar. Por que eu digo isso, gente? Eu que tenho escritório em Garopaba, que é uma advocacia de bairro, não sei vocês que têm aqui no centro ou advocacia de bairro, mas a advocacia de bairro, o cliente bate na tua porta, ele não liga para marcar horário, ele bate na tua porta, e se está fechado, se o negócio é urgente, ele não vai te esperar, ele vai para outro. Não sei se o pessoal que já advoga aí concorda. O cliente quer resolver o problema na hora. E às vezes, até se ele já é teu cliente, tu perde o cliente se tu não atende o telefone ou se tu não está no escritório. Então, às vezes, um estagiário que vai te custar 500, 600 reais por mês é um investimento. Ah, mas os 500 reais que vai sair do meu... Mas se você tiver 3 sócios, gente, 600 reais é 200 reais de cada sócio que sai no mês. Então, no fim das contas, aquele estagiário, ele acaba se pagando. Porque ele faz com que você tenha alguém dentro do escritório, ou ele faz que aquele estagiário vá fazer o serviço de rua e você fique dentro do escritório peticionando. Agora, eu imagino a loucura que é assim, eu não cheguei a advogar nesse sentido, eu sempre tive sócio, mas sozinho, tenho amigos que advogam sozinho. Ele digitaliza o documento, ele vai no fórum, ele vai na prefeitura, ele vai no cartório, ele peticiona, ele atende cliente, ele faz o café. Nossa, o cara é o gênio. Ele é o Highlander. Então, assim, é muito difícil, e isso faz você perder clientes, faz você perder negócios. Né? Se o cliente te liga e fala, bom, onde é que você está? Vai no meu escritório, vai, espera aí na frente, um sol escaldante,
e o cliente esperando na frente. Então, assim, aí você perde clientes. Se você tem alguém lá esperando, não entre, meu estagiário vai lhe receber, vai lhe oferecer um café, uma água. São detalhes, gente. São detalhes, mas que no meu ponto de vista, vocês podem discordar, fazem a diferença para você fechar bons contratos de honorários, para você conseguir começar a ter um escritório realmente estruturado como uma empresa. Estabelecer critérios de remuneração inteligentes, gente, é não tirar todo o dinheiro do escritório e botar no seu bolso. Essa é a maior burrice. É o maior erro. Porque você cresce, você tem o carro legal, você tem a roupa legal, você tem um padrão de vida legal, mas seu escritório fica sempre pequeno e é do seu escritório que você vive. No momento que você estiver aqui, seu escritório aqui, e você acabar o seu dinheiro, você torrar tudo, você vem para o seu escritório e ele não tem mais. Então, é preferível que você estruture o seu escritório para ele nunca te deixar na mão, ou seja, conseguir ele, fazer ele girar dinheiro e você demorar um pouco mais para engrenar financeiramente, ou seja, para trocar o seu carro, para conseguir ter um conforto financeiro. A gente sabe que vem da faculdade muito duro, problema financeiro, e a gente se forma, e a gente quer logo melhorar o padrão de vida, começar a ter acesso a outras coisas mais confortáveis, só que não adianta você, em 1, 2 anos, você ganhou 50 mil reais no ano, por exemplo, né, ou 100 mil reais no ano, não adianta você torrou aqueles 100 mil reais, seu escritório continua pequeno, mal apresentável, sem uma equipe. Então, é preferível você demorar 3, 4, 5 anos estruturando seu escritório. E aí, então, definir o meu time, definir a minha área de atuação, né? Estruturei o escritório ali no sentido de montar ele de forma simples, mais aconchegante, de forma apresentável. Eu vou ter que começar a criar autoridade em uma área, galera. Não tem mais, na advocacia de hoje, não tem mais espaço para o generalista. Não há mais espaço, tá? Não há mais espaço para a pessoa que faz de tudo. Então, algumas premissas são essas. Ser bom em algo, né? Se vender, assim, qual é um ponto específico? Você até pode fazer outros tipos de petições, você até pode fazer aquela indenizatória fácil, você pode fazer aquela trabalhista fácil, mas você tem que se vender no mercado como especialista. Né? Seja esse generalista, se você quer ser no início. É difícil rejeitar cliente, né? Eu estou iniciando, preciso pagar meu aluguel, preciso pagar minha internet, meu telefone, mas eu não sei fazer isso. Né? Se você sabe fazer, assuma aquela causa. Mas não, quando você for perguntado por alguém, que seja no primeiro dia da sua advocacia, alguém te perguntar, qual é a sua especialidade? Gente, algum de vocês já falou, a frase mais que se autoderrota é, faço de tudo. Quando você fala isso, você perde um cliente. Quando você fala isso, faço de tudo, o cliente já pensa, esse aí é o barato. Esse é a pessoa que eu vou procurar se meu problema for pequeno. Essa é a pessoa que eu vou procurar se eu estiver precisando gastar pouco. Porque se ela tiver um problema grande, seja na área criminal, na área trabalhista, na área ambiental, ela vai procurar um especialista. Vai procurar um especialista. Então, desde o início, saia da faculdade, quem está na faculdade ainda, ou quem acabou de sair, já saia direcionando uma área. Porque assim você consegue criar autoridade, você consegue mostrar para as pessoas que você é bom em algo. Né? Então, se venda como especialista, ou seja, se coloque nas redes sociais como especialista, fale para as pessoas que você é especialista, mas diga, bom, eu também faço outra coisa. Sou criminalista, mas também faço a parte civil, eventualmente, se você precisar. Sou ambientalista, mas faço também civil. Sou tributarista, mas se identifique como alguma coisa. Você tem que acreditar primeiro. Se você não acreditar que você é especialista em alguma área primeiro, as pessoas não vão te procurar como especialista. Então, seja especialista para as outras pessoas. E aí eu entro aqui, busca integrar, né? Como é que eu vou ser especialista? Como é que eu me torno um especialista? É só fazendo uma especialização? Não, gente. É de várias formas, né? Buscando uma especialização, né? Lógico que vai te trazer ali o conhecimento teórico, mas também, mais importante do que o conhecimento teórico na pós-graduação, gente, é o network que tu relaciona. E eu chamo isso de prospecção cruzada. Quando tu tens possibilidade de fazer contato com outras pessoas que não são da tua área, e tu pensa, nossa, eu não vou ficar mostrando que eu sou advogado para esse tipo de público, que é um advogado, não vai me trazer clientes. Mas quando ele trabalha em outra área, gente, talvez os melhores contratos que eu já fechei na vida vieram de outros advogados que não faziam aquela área. Eu já tive parceria com a Amanda, né, Amanda? A Clarissa já me procurou. Então, assim, quando a gente se coloca como especialista, gente, de uma área, a gente atrai não só o cliente final,
a gente passa a ser visto como especialista também para quem está do nosso lado como advogado e não faz aquela área. Então nós se tornamos uma válvula de escape para aquele... Bom, a pessoa procura a Clarissa, Clarissa, estou com um problema. A Clarissa vai tentar resolver, mas no momento que ela não consegue, ela vai lembrar de um criminalista. E se eu estiver com o meu marketing em dia, se eu estiver com a minha autoridade em dia, ela vai ligar para mim provavelmente. Então, assim acontece e eu fechei já grandes negócios, bons negócios, recebendo indicações de clientes. Porque, gente, uma indicação, um cliente que vem porque olhou tu na internet, no teu anúncio, no AdWords, é um cliente ruim. Esse cara não vai vir de fechar negócio. Tu pedir 20 mil reais para ele, ele não vai fechar. Agora, o cliente que vem indicado por um outro advogado, gente, ele vem para fechar. Ele não vem para fazer preço. O cara que vem no teu escritório, indicado por outro advogado, ele vem ser a certeza que tu é bom. Porque se outro ele pensa, porra, se outro advogado, que é advogado igual a ele, não quis ganhar dinheiro, não quis pegar minha causa e mandou para ele, é porque o cara é bom. Então tu chega nesse momento e tu impõe os teus honorários, tu impõe o teu negócio. Se tu acha que vale 10, se tu acha que vale 15, eu adoro receber aquele WhatsApp assim, ó, te indiquei, estou mandando aí o fulano. Eu já espero o cliente chegar, porque eu sei que é um negócio praticamente fechado. Agora aquela pessoa que te vir no teu Facebook, vamos marcar um horário. Eu sei, putz, essa pessoa vai vir, eu vou pedir tanto, ela vai chorar, e eu não vou fechar. Então, gente, só fazendo isso, né? Busque integrar as comissões da OAB, se aproxime da OAB, né? E outras instituições também, por exemplo, eu faço parte, sou conselheiro da Acrimesc, que é a Associação dos Advogados Criminalistas. Na Acrimesc eu tenho a oportunidade de estar, por exemplo, almoçando com o Dr. Jaraguá, que é um dos grandes plenaristas, um dos grandes criminalistas do Estado. Então, quando que eu, lá na minha inferioridade de estudante recém-saído da universidade, ia pensar que eu estaria almoçando ou tomando café, conversando sobre os problemas da advocacia com talvez o maior tribuno do Estado, que me passa dicas. Então, olhem como eu vou buscar especialização, não só numa especialização, mas eu vou buscar especialização na OAB. Eu vou chegar e ligar para a Clarissa, eu quero participar da Comissão do Jovem Advogado, agora sob a presidência do Felipe, meu amigo, Felipe Baldo, né? Ou eu vou procurar da minha subseção a Comissão de Direito Tributário, ou de Direito de Família, ou de Direito Ambiental, eu vou me inteirar, eu vou ser isso, eu vou me reconhecer como advogado de família, né? Temos várias instituições, temos o IASC, temos a própria Acrimesc, a ACAT na parte trabalhista, onde você vai ganhar autoridade naquele meio. Você vai sair numa foto do Dr. Jaraguá no Facebook, as pessoas que conhecem o Dr. Jaraguá vão dizer, nossa, o cara já está num patamar onde ele está com o Dr. Jaraguá. Então você ganha autoridade, né? Então, seja bom em algo, se venda como especialista, mas pode ser generalista. Porque no início é difícil rejeitar casos, né, gente? Faça parcerias também, né? Faça parcerias, estabeleça canais de comissão, né? O advogado te mandou um cliente, uma parceria, tenha parcerias pré-estabelecidas, ó, sempre que eu te mandar um cliente, nós vamos trocar honorários, vamos atuar junto nesse processo. Tem advogados que não são criminalistas, mas eles têm clientes que precisam da área criminalista, eu atuo junto, né, naquele processo. Então, estabeleça relações de parceria para criar autoridade. E, por fim, publique, fale, escreva, fale em jornais, fale em sites, revistas, né? Anais de evento, publique, a UFSC todo ano faz o seu congresso lá e dá oportunidade para que a gente tenha uma publicação de qualidade lá na mostra de pesquisas, ou seja, a gente tem que ter vontade. Toda hora as pessoas estão compartilhando na internet, publicação, concurso de monografia, concurso de artigo. Se a gente não fizer, gente, a gente não vai sair do lugar. Se você ainda não tem muitos clientes, tem tempo, sobra tempo, consegue ir para o escritório só à tarde, vai escrever um artigo. Chega em casa à noite, pense em um assunto da sua área, escreva sobre algo. Publique em congresso, vá apresentar seu trabalho, ache um jornal da sua cidade, ou mande para o DC, o DC aceita artigos. Mande para o DC o seu artigo sobre qualquer coisa, sobre a Lava Jato, se você é criminalista, sobre algum assunto relacionado, claro, sobre a sua atuação, né, gente? Antes de você ser criminalista, escrever sobre o FGTS, sobre a reforma trabalhista. Você tem que segmentar. Então você vai segmentar a sua advocacia. Se você é criminalista, você vai escrever sobre crime, sobre dirigir embriagado, sobre que é uma coisa que todo mundo quer saber, porque todo mundo toma e dirige. Não, meu Deus, o que vai acontecer comigo? Então escreva nas redes sociais sobre isso, escreva na internet sobre isso, né? Se você é advogado na área trabalhista, escreva sobre reforma trabalhista. Gente, toda associação empresarial quer um advogado para chegar lá e dar uma palestra sobre 10 dicas que mudaram. Ninguém sabe nada que mudou na reforma trabalhista. Se você é advogado trabalhista, vá na associação comercial da sua cidade, ou do seu bairro, sei lá, e fale, eu tenho uma palestra, 10 dicas
10 dicas sobre reforma trabalhista. E fale, ali você tem empresários ali que vão te olhar e vão começar a te ter como uma autoridade naquela marca. Né? Se você é advogado na área empresarial, bole 10 dicas, 10 erros mais comuns para os empresários. Vá na associação comercial da sua cidade e faça uma palestra de meia hora, de 40 minutos, sobre como não sofrer ações judiciais. São formas de criar autoridade e começar a ter clientes, mesmo gastando pouco, só que se mexendo, né, gente? E aí continua nessa questão da prospecção, que é estar presente nas redes sociais, né, gente? Estar presente nas redes sociais, criar relacionamentos, tratar todos como potenciais clientes. Gente, isso é importantíssimo. A pessoa, o garçom, o assessor, enfim, qualquer pessoa que tu vê, ela é um potencial cliente. Então, trate as pessoas como potenciais clientes. Né? Eu tenho uma história que eu sempre conto, que para mim é uma passagem importante. Eu era estudante ainda, e passei no ponto de ônibus e tinha um rapaz precisando de uma carona. E era o mesmo lugar onde eu pegava o ônibus quando eu ia para a faculdade, não tinha carro ainda. Eu falei, dei uma carona para ele. Dei uma carona, aí começamos a conversar. Eu era estagiário no escritório de advocacia, no escritório que eu trabalhava. E aí, ele, sou advogado, sou estagiário e tal. Dei o cartão para ele. Cartão ainda escrito meu telefone à mão, assim. Porque não tinha advogado ainda. 3 meses depois, ele me liga e disse, eu preciso de uma trabalhista e tudo mais. Foi meus primeiros honorários, assim, comissão que eu ganhei, ou seja, de uma carona que eu dei, de uma relação que eu criei que eu poderia não ter criado. Então, seja um ser falante, advogado que não se relaciona, gente, que não conversa, que chega no elevador e não dá bom dia, advogado que não sabe se posicionar, não tem clientes. Então, pense que toda pessoa que você conhece, trate ela como um potencial cliente. Que essa pessoa vai ter uma tia que precisa entrar com uma ação de alimentos, vai ter um primo que está preso, precisando de advogado criminalista, vai ter um irmão que precisa de uma ação trabalhista. Enfim, ela vai ter. E se ela lembrar de você, se você tratou ela bem, se você se posicionou como advogado, se você mostrou naqueles 5 minutos que você teve contato com ela, que você é um advogado, e que você é um advogado especialista em uma área, ou que você ainda não é especialista, mas você é um advogado que ama o que faz, ela vai te procurar. Então, nesse sentido, fale sobre a sua advocacia, palestras, eventos, seminários, torne-se referência, diga para as pessoas o que você faz, diga o quanto você gosta de fazer aquilo e mostre o seu potencial. Postura, que a gente entra num assunto delicado também, gente. Seja o advogado que as pessoas querem contratar, cuide da sua vida pessoal. Gente, nós temos vários meios de consumo, que as pessoas querem ter. As pessoas querem ter um iPhone, por quê? Porque nos botaram na cabeça que ter um iPhone é algo legal. A gente quer ter o carro tal, porque colocaram na nossa cabeça que o carro tem que ser o tal. Advogado não é diferente. A novela retrata o advogado como? O filme retrata o advogado como? Advogado imponente, bem vestida, chegando, falando, causando. O advogado chegando, falando, sendo o cara com... Enfim, tem muito dinheiro, que tem um carro legal. As pessoas têm esse imaginário, gente. Infelizmente. Bom seria se eu pudesse chegar no fórum de chinelo, bermuda, e o cliente levar fé em mim pelo que eu tenho na cabeça, mas ele não leva. Se eu não tiver me posicionado como advogado bem-sucedido, se eu não tiver vestido razoavelmente, se eu não tiver uma postura condizente com a advocacia, seja na forma de me vestir, de portar, de me relacionar com as pessoas, eu vou perder clientes e não vou ter clientes. Então, seja o advogado que as pessoas querem contratar. Quando elas tiverem um problema, seja a pessoa que vem à cabeça delas, que elas pensam, nossa, o modelo de advogado é aquela pessoa, é aquela advogada, é aquele advogado. Não seja o advogado que chega no fórum e as pessoas falam, nossa, isso aí nem parece que é advogado. Seja o advogado, seja a advogada. Voltando ainda na questão dos relacionamentos, saia para fazer negócio, construa relacionamentos com os profissionais da sua área. Sair para fazer negócio, gente, o que é sair para fazer negócios? O advogado não tem que ficar dentro do escritório esperando o mundo mandar para ele divinamente os clientes. Ele pode chegar e visitar um amigo e dizer, agora eu sou advogado, está aqui meu cartão, se precisar, eu estou à disposição. Ele pode visitar uma empresa, ele pode fazer isso. Vamos acabar com aquela mística de que o advogado não pode vender o seu serviço, gente, acabou isso. Não tem mais espaço. Ele não pode, assintosamente, pegar o cara pelo pescoço e dizer, venha, me contrate aqui. Mas ele pode mostrar quem ele é dentro do mercado. Ele pode vir lá, ele não pode, daqui a pouco, sair mandando e-mail marketing, me contrate, eu sou o melhor, causa ganha garantida. Tem coisas que são antiéticas, tem. Mas tem posturas intermediárias que são posturas que são úteis de tomar e que vão fazer com que o seu negócio
alavanque. Em relação... quanto tempo tenho já? Alguém está contando? Tem 10 minutos? Tá. Em relação, gente, a propriamente falando de gestão, né? De como gerenciar. Por exemplo, falando de divisão de honorários. Só vou tirar aqui o casaco, está um pouco calor. Falando propriamente de divisão de honorários, por exemplo. Nós temos várias formas de estabelecer a nossa divisão de honorários dentro de um escritório. Eu posso, por exemplo, pegar aqueles honorários que entraram e dividir igualmente entre eu e meu sócio. Entrou 10 mil reais, eu vou pegar 5 mil para mim, 5 mil para o meu sócio, e aí no final do mês a gente vai lá e paga as despesas do escritório. Essa é uma opção que eu não recomendo fazer. Por quê? Porque essa possibilidade ela faz com que o teu escritório não cresça. A gente tem a possibilidade de nuclear o escritório, que é o que nós fizemos no nosso escritório hoje. Ou seja, pegar cada núcleo, né, de atuação, e pense em núcleo, gente, não pense num núcleo formado por 30 advogados. Pense num núcleo, você e seu sócio. Quem é o gerente do núcleo empresarial? É meu sócio. Eu sou o gerente do núcleo criminal e meu sócio. Vamos dizer que o meu escritório sou só eu e meu sócio. Meu sócio faz empresarial e eu faço criminal. Eu vou ser o gerente do núcleo criminal e meu sócio vai ser o gerente do núcleo empresarial. E aí você pode estabelecer de várias formas. Você pode estabelecer, por exemplo, um prolabore fixo para cada um prolabore fixo. E você pode pegar o que entrar mais esse prolabore, você deixar para uma divisão de lucros no fim do ano. E aí você paga aquelas despesas do escritório que eu falei, você monta a sala de reunião, você compra uma televisão legal, você investe no seu escritório e se sobrar, você divide lucros. Né? Divisão de lucros. Você pode fazer diferente, por exemplo. Você pode pegar os seus honorários e fixar uma fatia dele para o escritório e uma fatia para aquele núcleo. Ou seja, eu tenho prolabores iguais, eu e meu sócio, digamos assim, né? Mas cada núcleo que prospectar mais vai ganhar um percentual maior no fim do mês. Então, vamos dar um exemplo aqui. Eu faço a parte criminal, vamos dizer, e meu sócio a parte de família. Eu estou dando um exemplo aqui. Então, o nosso prolabore é fixado no início do nosso escritório, é R$ 1.500. Então, foi lá, entrou honorários da parte criminal, entrou honorários da parte civil. Você vai planilhando isso. Chegou no final do mês, você vai pagar as despesas ordinárias, sempre, né, gente? Aluguel, primeira coisa, para não ser despejado. Pagou o aluguel, pagou o seu telefone, suas despesas básicas, pagou o prolabore. Bom, a área criminal deu tanto, a área de família deu tanto. Então, o nosso percentual combinado é que de cada núcleo, 50% vai para o sócio responsável. Então, você pega aqueles 50% e remunera o sócio responsável. Essa é uma forma de estabelecer diferenças entre os sócios, mas de acordo com a sua área de atuação. Né? Ou você pode, no nosso escritório hoje, nós temos divisão igual. Nós temos 3 áreas diferentes, né? Nós temos 3 núcleos praticamente delimitados. A área criminal, sob a minha coordenação, a área imobiliária e ambiental, sob a coordenação do Felipe, e a área empresarial e civil, sob a coordenação do Henrique. A gente ganha um prolabore fixo, cada um dos 3 escritórios, dos 3 advogados, e ao final do semestre ou do ano, a gente faz uma divisão igual de lucros daquilo que o escritório prospectou. É delicado? É delicado, porque na realidade há o quê? Sempre. Bom, há uma cobrança de prospecção igual. Poxa, eu trouxe 30 mil reais esse mês, tu trouxe só 10, e aí? Né? Mas aí como é que se compensa? Com ambos se ajudando e trabalhando da forma... A gente fez aquela divisão. Prospecção, eu sou o responsável. Henrique, produção. Então, o Henrique é o cara que analisa as peças dos estagiários, é o Henrique que vai fazer a parte de produção, e o Felipe, parte de gestão. É ele que vai controlar software, Conta Azul, por exemplo, que é um software de gestor financeiro, né? Ele vai controlar o Promad, que é o sistema que a gente utiliza para a gestão de processos. É ele que vai fazer, é ele que vai dividir por núcleos e a gente vai saber a nossa meta, nossa comissão. Então, remuneração de sócios, gente, não há uma fórmula específica, mas eu sugiro dessas formas, né, a forma que eu aplico ela é complicada. Tem que haver realmente uma unidade dos 3 sócios, porque tu não tem aquele meu cliente ou teu cliente, passa a ser tudo cliente da sociedade e não há uma... Né, pô, se eu trabalhei naquele processo que é muito cansativo, aquele processo que me desgastou, fez eu ir para Brasília, fez eu despachar, fez eu fazer habeas corpus, mas o meu sócio trabalha num processo... Porque, na realidade, as áreas também têm empregos de valores diferentes. Né? Então, por exemplo, o uso capião para o Felipe
que ele faz bastante uso do capião, regulação fundiária, é 4, 5 mil reais. Uma defesa criminal, um réu preso, é um valor bem mais alto que isso. Então, na realidade, tem que haver realmente uma doação de todo mundo para que no final do mês vale a pena manter aquela estrutura. E até então o nosso escritório vem valendo. Pode ser que em algum momento a gente tenha que reformular e dizer, não, peraí, então nós vamos agora esse núcleo ser subdividido. Nós vamos ter o Prolabore, mas cada núcleo vai ter o seu rendimento próprio. E aí, gente, entra uma outra figura que é quando eu começo a ter pessoal. E aí, como é que eu faço? Né? Eu e meus sócios, a gente remunera de forma dividida irmãmente, e aí agora a gente precisa, eu, o Felipe e o Henrique não damos mais sócio, a gente contratou o Leonardo, né, que foi o primeiro estagiário, hoje se formou, está estudando para a ordem, e aí depois veio o Marcos, veio secretária, veio o advogado associado, hoje nós temos 3 advogados associados trabalhando para a gente. Bom, como é que é a forma de contratação desses advogados? Varia, gente, né? Você pode ter advogado associado de muitas formas, só não aconselho fazer como fazem os grandes escritórios, que fazem o advogado associado, na realidade, um verdadeiro escravo, e remuneram ele de forma mentirosa. Eu passei isso, trabalhei 3 anos como advogado associado, mas eu cumpri horário, eu tinha todos os requisitos da relação de emprego, né, lá da CLT, mas eu não era empregado. Então, já que somos jovens advogados, conseguimos atingir um patamar legal, gente, vamos empregar alguém, vai chegar a esse ponto, não sei se alguém aqui já tem, mas vai chegar ao ponto que você não vai dar conta da demanda, você vai precisar empregar alguém. Faça da forma certa. Se ele é associado, dê liberdade para ele. Não exija que ele cumpra horário, tente ter pouca hierarquia, trabalhe sob parceria, faça um contrato de associado, que está previsto no Código de Ética, acho que no regimento interno da OAB, dentro do Estatuto da Advocacia, e aí protocole aqui na OAB como advogado associado e realmente trabalhe em esquema de remuneração, por exemplo. Eu tenho associada que eu pago uma participação dos lucros mensalmente, e ela faz somente as peças, e ela faz as audiências quando eu solicito, mas ela não tem que estar no escritório, ela não tem que me dever satisfação onde ela está ou se ela não está, ela não é minha funcionária, ela é minha associada, mas ela tem um valor fixo, que em tese é um salário, mas não é um salário porque eu denomino de participação nos lucros, que é como a lei permite o advogado associado fazer. Então é uma forma de remunerar o seu advogado associado de forma justa e sem explorá-lo. E isso ele coloca na posição também de não ter que pagar fundo de garantia, INSS, 13º, férias proporcionais, porque daí você tem a outra opção de ter o advogado funcionário, que é o advogado empregado. Você vai pagar R$2.000 para o sujeito, você vai exigir que ele faça, né, as 8 horas diárias, mas aí você já está infringindo também o estatuto, porque o teto para o advogado empregado são 4 horas de trabalho. Então, na realidade, é uma dificuldade muito grande de ter um advogado empregado hoje no teu escritório. Então, a gente optou por fazer dois tipos de associados. O associado que trabalha com participação de lucros, né, por exemplo, é relacionado a um núcleo específico. Então, eu tenho a minha associada, que é associada do núcleo criminal e que me auxilia na minha demanda criminal, e nós temos associados de outras áreas. Bom, chegamos à conclusão que eu, Felipe e o Henrique não conseguíamos fazer nada mais do que nossas áreas. Eu já tinha muita demanda criminal, o Felipe já tinha muita demanda imobiliária e ambiental, e o Henrique já tinha muita demanda empresarial, várias empresas para assessorar, e a parte civil. E agora, família, trabalhista, como é que a gente faz? Bom, vamos mandar para alguém fora do escritório? Como eu tinha falado no início, podemos fazer, mas estamos perdendo dinheiro. Então, o que fizemos? Trouxemos pessoas daquela área com vontade de trabalhar, que não tinham um ponto fixo para trabalhar, e fizemos um esquema de associado, onde aquela pessoa utiliza a nossa estrutura e dividimos honorários. Então, nós temos aquele associado, que é o associado que é vinculado ao meu núcleo, que é associado do escritório, e temos aqueles associados que são associados parceiros, ou seja, nós temos na parte trabalhista e na parte família, né? Esses associados, por exemplo, como funciona? A pessoa procurou o escritório, família, eu não faço, Henrique não faz, Felipe não faz. Ela está dentro do escritório, ela tem cartão do escritório, ela está no site do escritório, ela é uma advogada associada do escritório, mas ela não tem obrigação nenhuma em pegar a causa. Eu pergunto, a Natasha, que é uma minha advogada nossa trabalhista, Natasha, queres aceitar essa causa? Me procuraram. Porque acontece, gente, quando a gente consegue alcançar um nível de prospecção legal, a gente não atrai só aquela área que a gente faz. Muita gente nos procura, às vezes, de outras áreas. E aí nós temos 2 opções. Dizer não para o cliente, não quero o teu caso, virar as costas, essa é a opção que você nunca vai fazer, porque você vai perder dinheiro. Ou você pode ligar para o advogado parceiro, Amanda, trabalhista aqui, posso mandar para ti, vamos fazer meio a meio, vamos.
Posso mandar para a Amanda, só que qual é o problema, gente, de tu mandar para o advogado fora? Porque se eu mando para a Amanda, e a Amanda sendo uma advogada extremamente competente, eu perco a relação com aquele cliente. E aí, por mais que ela vá fazer só o trabalhista que eu mandei, daqui a pouco a Amanda começa a ficar amiga dela, e não por má vontade, porque a advocacia é relação de confiança, e aí a Amanda estabelece uma relação de confiança com aquele meu cliente, daqui a pouco o cliente ia precisar da minha área, o cliente nem procura mais, procura a Amanda. E aí eu perdi dinheiro. Então, se você consegue trazer para o seu escritório essa parceria, é muito melhor. Que você tem um advogado terceirizado que faz aquela área que você não faz, você não ganha os 100% dos honorários, você ganha 50%, ou ganha 40%, ou ganha 60%, você vai estabelecer com o seu associado, mas você mantém o cliente no seu escritório. Você mantém o cliente sob a sua asa. Então, isso aí não precisa ter um grande escritório para ter esse advogado associado, gente. Vocês aí montaram o seu escritório, estão lá com a sua sala, lá no seu prédio ali e tal. E aí, vocês estão naquela advocacia, nenhuma área que vocês odeiam. Previdenciário, nossa, odeio previdenciário. Não sei fazer previdenciário. Trabalhista, não sei fazer trabalhista. O que eu faço? Simplesmente digo, nossa, odeio isso, não quero fazer, perco dinheiro. Mando para outra pessoa, amigo meu que faz. Bom, ganho dinheiro em média, mas perco dinheiro porque eu perco o cliente daqui a pouco. Então a opção mais inteligente, gente, é chamar o parceiro. O parceiro, está sem lugar para trabalhar? Está sem lugar para trabalhar? Ah, saiu do escritório, sabe o teu amigo? Vem para o meu escritório. Utiliza aqui a minha mesa, a minha estação de trabalho. Eu te dou o cartão, tu utiliza a minha internet, tu utiliza a minha luz, a minha estrutura física, e o que tu tiver de cliente, tu me paga um percentual para usar a minha estrutura, e se eu tiver cliente da tua área, eu te passo esse meu caso, e aí todo mundo ganha. Eu ganho 3 vezes. Eu ganho porque eu ganho naquele caso, porque se eu fechar, por exemplo, 50-50, o que eu tiver de cliente eu te passo meio a meio. Eu ganho 50% daquele caso, eu ganho porque eu mantenho o cliente no meu escritório, eu ganho porque eu tenho uma parceria que aquele advogado também vai trazer coisas da minha área. Então, aquele advogado está ali sendo meu associado, ele vai ter coisas também da minha área e vai acabar trazendo para mim. Então, gente, acho que, assim, de forma sucinta, o que eu tinha para falar sobre gestão, né, propriamente dito, sobre montar o escritório, sobre criar essa rotina, sobre criar essa coragem, era isso. Tá? Agradeço a atenção de todos.